Bom, eu comecei a acompanhar o futebol de Campinas, eu não morava em Campinas. Eu morava, quando jovem, adolescente, numa cidade do Circuito das Águas, Serra Negra. E o futebol de Campinas era tão extraordinário que eu fui um garoto, por exemplo, meio que fora dos padrões, né? Os meninos normalmente queriam assistir Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, e eu adorava vir ver Guarani e Ponte Preta jogarem. Porque é aquela coisa, um domingo você tinha Zenon, Careca, Renato, outro domingo você tinha Dicá, Marco Aurélio, Vanderlei, e era festa. E o meu presente dos meus pais, quando tirava uma boa nota na prova e tal, eles perguntavam, o que é que você quer? Não, eu quero ir para Campinas domingo, olhava na tabela, via se tinha um jogo do Guarani e da Ponte Preta e vinha ver. Realmente pela admiração que eu tinha pelos times. E vi grandes jogos, vi Ponte Preta e Vasco, Roberto Dinamite contra de cá, eu vi Guarani Internacional, Zenon contra Falcão, mais ou menos assim para citar dois exemplos. Depois eu vim para cá, no início, final dos anos 70, comecei nos anos 80, acho que já no início de 80, se a memória não me trai. E aí eu comecei a acompanhar, assistindo, observando tal, e naturalmente podendo acompanhar mais de perto, porque eu morava aqui e tinha essa possibilidade. E a partir de 85, como radialista e jornalista, acompanhando os times, acompanhando jogos, fazendo cobertura de jogos, como repórter esportivo e nos últimos 17 anos como apresentador e narrador, né, da IPTV Campinas. Então, se a gente contar aí da época de garoto para cá, vamos colocar aí 77, 78 para cá, são aí 36, né, 35 para 36 anos acompanhando. Mesmo quando eu fui para São Paulo trabalhar e não acompanhava no dia a dia, mas sempre com informações, sempre procurando saber notícias do futebol de Campinas. Você disse que acompanha desde 78, então o começo do Guarani foi o que você acompanhou foi o auge do Guarani, né? Que foi o título brasileiro. Eu peguei, em 77 a Ponte eu já vi. Eu vi inclusive já a Ponte Preta. Na verdade, assim, em 76 eu me lembro de um jogo, 76 para 77, eu me lembro de um jogo muito famoso que ficou conhecido como o Jogo das Abelhas. Foi um Ponte Preta e Palmeiras no campo do Guarani. E aí o sorveteiro fez uma história, colocou um enxame de abelha dentro da caixa de sorvete. E não era um sorveteiro, era um torcedor só. E ele disse que era sorvete, o pessoal abriu e a abelha pecou todo mundo. Foi uma loucura. Isso entrou para o folclore do futebol campineiro e brasileiro. Me lembro também de um jogo em 76, a Ponte Preta bem desfalcada. Palmeiras veio jogar, com o time do Palmeiras foi campeão paulista aquele ano, 76, e a Ponte meteu 3-0 no Palmeiras. O Robertinho Moreno, falecido recentemente, era o substituto do Dicá naquela noite, fez um golaço no Leão. E depois, naturalmente, o time de 77, espetacular. O time do Guarani de 78 também vi. Vi, inclusive, quando o Guarani ainda estava em formação, com o Jute, com o Vicente na ponta esquerda, enfim, com o Tião de meio campista. Eu vi praticamente do começo da segunda década de 70, eu já tenho na memória algumas situações que eu acompanhei. E de tudo isso que você acompanhou do Guarani, dá pra dizer que o atual momento, pelo menos os últimos 10, 12 anos, é o pior momento da história do Guarani? Disparado? Eu acho que da história, porque o Guarani hoje é um time da terceira divisão do futebol brasileiro e da segunda divisão do futebol paulista, né? Eu acho que os números são indiscutíveis, né? São 2 rebaixamentos consecutivos, né? O Guarani caiu 2 vezes em 4 meses, né? Em tempo ininterrupto, né? Se a gente não considerar que teve férias no meio. Mas o Guarani caiu no final de novembro e caiu de novo em abril, né? Então acho que realmente com relação a isso é um período terrível do Guarani, é seguramente o pior momento. Basta ver que o time hoje é um time que não está na elite nem no futebol estadual, muito menos no futebol nacional. E existe uma explicação para isso? O time que foi campeão brasileiro em 78, depois foi vice-campeão brasileiro em 86, vice-campeão paulista em 88, podia até ter vencido os 2 títulos, esteve muito perto para isso, podia até se manter entre os médios do futebol nacional, por exemplo, como o Coritiba e Atlético Paranaense são hoje. Como que um time que viveu tudo isso hoje se encontra na situação que está? Tem uma explicação para estar afundado em dívida, afundado na questão financeira e tecnicamente também está nas divisões inferiores dos 2 campeonatos que disputa? E se a gente colocar a Copa União de 87, o Guarani também foi vice em 87. Então o Guarani na década de 80 ele teve 2 finais de campeonato brasileiro e ele teve uma final de campeonato paulista. E em 81, aquilo que hoje a gente chama de Série B, o Guarani foi campeão. O Guarani tem 2 títulos nacionais, o de 78 e o de 81, que chamava-se na época Taça de Prata. Nada mais é do que a Série B, nessa loucura de nomenclatura, essa mudança, cada hora chama uma coisa. Basicamente era isso, era a Série B. Em 1981 o Guarani conquistou o título na final contra o Anapolina, um time do interior de Goiás.
Eu não tenho absoluta dúvida nisso. O Guarani é um time que colhe os frutos dessas últimas quase 2 décadas de muito desmando, de muitas barbaridades, muitas atrocidades. Quer dizer, é simples resumir o Guarani da seguinte maneira. Se nós pegarmos de 1999 para cá, 2013, fazendo uma conta redonda, aí vamos colocar 15 anos. Em 15 anos o Guarani teve 4 presidentes. 3 renunciaram e um sofreu impeachment. Eu acho que qualquer outro argumento mais do que esse é absolutamente desnecessário. Nenhuma instituição, seja pública, seja privada, um clube de futebol, uma empresa, uma quitanda, uma mercearia, um supermercado, consegue sobreviver a tantos problemas assim, políticos e financeiros e administrativos. 4 presidentes de clube, 3 renunciam, um sofre o impeachment e consequentemente, nenhum deles consegue dar uma sequência. Quer dizer, eu acho que é só a grandeza do Guarani, só a tradição do Guarani, eu vejo meio que pelo outro lado. O Guarani só não fechou as portas, só não acabou, não faliu, porque é o Guarani Futebol Clube, um dos clubes de mais tradição e história do interior do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Assim como, nem comparando, mas só citando, a vinda da Ponte Preta no início dos anos 80 foi praticamente a mesma. Só não fechou também, só não faliu, porque é um clube da história, do tamanho e da tradição da Associação Atlética Ponte Preta. Você citou os 4 presidentes, né? Beto Zini, José Luiz Lorenzetti, o Leonel Martins de Oliveira e o Marcelo Mingoni. Isso. Eu queria que você fizesse uma análise das gestões desses 4 presidentes. O que você considera que foram os principais erros de cada gestão desses presidentes? Do Beto Zini, centralizador ao máximo. De todos, disparadamente, o que mais entende de futebol, o que mais trouxe para o Guarani na mídia nacional, que era investidor, contratava grandes nomes, aspas, megalomania, aquela mania de grandeza, de equiparar-se aos grandes clubes de Rio, São Paulo, e contratar jogadores que na época eram... O Guarani disputava ombro a ombro, pasmem, jogador, contratação com times como Vasco, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Inter, Atlético e Cruzeiro. Então essa coisa do Beto Zini centralizador, o grande defeito do Beto Zini foi esse. O grande defeito do presidente, do Zé Luiz Lorenzetti, não tinha nenhum conhecimento de futebol, era uma pessoa limitada e que se cercou de pessoas absolutamente, assim, vamos colocar assim para tomar um certo cuidado com as palavras, pessoas infelizes, pessoas que não tinham conhecimento administrativo para tocar um clube de futebol e se deixou levar por isso. Acabou sim sendo envolvido e envolvendo-se com esse tipo de administração trágica. A dívida do Guarani pulou de 10, 11 milhões para mais de 60. No período de 99 a 2006, foi o período basicamente que o Lorenzetti esteve. Leonel Martins de Oliveira, homem sério, homem correto, homem absolutamente probo, porém, aquém do seu tempo. Um homem que se deixou... não se permitiu reciclar, não se permitiu acompanhar a modernidade do futebol. Achava ainda que o futebol era feito de um presidente, um vice-presidente, um diretor de futebol e que não havia necessidade, que não há necessidade de novos relacionamentos, novos contatos para abrir justamente esse leque. E, consequentemente, o Leonel Martins de Oliveira, por uma mentalidade que não tem mais lugar no futebol, acabou também sucumbindo. E o último presidente, Marcelo Mingoni, do ponto de vista de honrar os compromissos, talvez tenha sido o momento mais equilibrado do Guarani, no período que ele esteve, ele conseguiu, mas os negócios, a forma um tanto obscura com que os negócios foram feitos, alguns inclusive não estão esclarecidos até hoje, como por exemplo do Bruno Mendes com o Botafogo, infelizmente também fez com que o Guarani padecesse por causa dessa administração. Sabe que esses 4 presidentes têm a sua parcela de culpa pelo atual momento do Guarani. Mas dá pra dizer que algum deles tem uma fatia maior nessa parcela? Você considera que algum deles tem mais culpa, digamos assim, do que acontece hoje ou é mais ou menos equilibrado que cada um fez? Ah, não. Eu francamente, assim, por mais assim desagradável que seja, mas pela história, eu acredito que dos 4, eu não sei se culpa, mas eu acho que foi o momento em que a coisa desandou. Foi com o José Luiz Lorenzetti. A partir daí desandou. Daí para frente o Guarani já não conseguiu mais andar pelas próprias pernas e foi aquela coisa de que a gente brinca na gíria do futebol, vender o almoço para comprar o jantar, né? E eu acho que aí foi o ponto, porque a saída do Beto Zini foi tumultuada, mas o Guarani era administrável.
A vinda do presidente José Luiz Lorenzetti, e aqui eu estou me referindo ao presidente, não ao homem, não ao cidadão, não ao chefe de família, ao dirigente. É bom que fique claro para que as pessoas não distorçam as minhas palavras. Eu estou me referindo ao dirigente no período que esteve. Foi um período que o Guarani perdeu jogadores por falta de pagamento, jogadores entraram na justiça, começou aquela história de que subitamente o Guarani perdia, o caso mais emblemático talvez o Elano para o Santos, o Guarani perdeu o Elano assim da noite para o dia. Então acho que foi o ponto de partida para que a coisa desandasse. Os outros já foram meio que, né, herança pós-herança. E efetivamente também não fizeram muita coisa para retomar, recolocar o clube nos trilhos. Outro tema também que chama atenção nessa crise é o racha político, né? A gente vê que tem muito no Palmeiras, é um clube que tem muito, São Paulo atualmente também está passando por esse problema, e o Guarani, sem dúvida alguma, o racha político também tomou conta do clube nos últimos anos. Queria que você comentasse esse episódio dos rachas políticos durante todos esses anos, e se atualmente você acha que ainda existe esse racha político dentro do Guarani. Bom, a questão desse tipo de racha político é aquela coisa, né? Todo mundo sabe o que tem para fazer quando está do lado de fora. Enquanto é estilingue, todo mundo tem a fórmula perfeita. Mas aí, a hora que passa a ser vidraça, vê que não é bem assim. Então eu acho que há muito oportunismo. Nesses rachas políticos, o que me incomoda profundamente é esse tipo de oportunismo. Eu sei a solução para todos os problemas. Tá bom, se você sabe, então vá ajudar o clube, não precisa de cargo. Quem gosta do Guarani, os dirigentes que gostam do clube, que gostam da instituição centenária do Guarani Futebol Clube, podem ajudar e sem ter nenhum tipo de cargo. Cargo, ocupação, pompa, circunstâncias, isso o Guarani não precisa disso. Precisa de gente que gosta do clube, que goste do clube, que tenha identificação com o clube e que se tem algumas soluções, ideias interessantes, projetos interessantes que vá ajudá-lo. Simplesmente isso. Então acho que racha político, claro que foi um dos pontos lamentáveis também, um dos pontos pelos quais o Guarani acabou sucumbindo. E a diferença de Palmeiras e São Paulo é que são clubes com 15, 16, 17 milhões de torcedores no Brasil inteiro. Quer dizer, a condição desses clubes é absolutamente diferente. E com relação ao momento, sim, né? A gente houve aí inicialmente a união de presidente e vice-presidente, mas hoje parece que é mais troca de acusações, de ofensas, do que propriamente uma unidade. Veja, o presidente e o vice-presidente não conseguem convergir em torno do clube. Quer dizer, é desnecessário comentar mais alguma coisa, né? Queria que você falasse do Álvaro Negrão, que é o atual presidente. Que avaliação você faz dessa gestão dele, que em dezembro chega um ano? Que avaliação você faz, o que você já viu do Álvaro Negrão? Olha, por incrível que pareça, eu tenho a impressão, assim, à distância, eu não frequento o clube, a não ser para trabalhar, a não ser para narrar os jogos esporadicamente agora, na Série C, pelo Sport TV, me parece uma administração que pelo menos a gente vê uma coisa ou outra. Teve recentemente um problema com o refeitório do clube que foi lacrado por falta de segurança, por falta de condições de higiene, enfim. Mas eu, sinceramente, hoje eu vejo o Guarani com o Álvaro Negrão, assim, um clube que reconheceu, admitiu e conseguiu entender a sua realidade. Quando os torcedores brincam, o Guarani contratou jogadores da Caldense, pagando 2, 3 mil reais, essa é a vida do Guarani hoje. Eu acho que o grande ponto de partida para qualquer recomeço na vida, seja na vida pessoal, profissional, no familiar, ou a presidência, ou à frente de um clube de futebol, é reconhecer o momento que se vive e trabalhar, andar com as próprias pernas. Eu acho que é um ponto interessante. Me parece o Álvaro Negrão uma pessoa equilibrada, uma pessoa que, ao contrário de alguns ex-presidentes, não gosta muito, não é muito da mídia, não é muito do oba-oba, do jogar para a torcida, é uma pessoa discreta até onde eu sei. Confesso que eu não tenho muitos elementos para avaliá-lo, mas sinceramente acho que dos últimos anos ou meses, né, para a gente deixar um pouco mais assim perto, parece ser uma administração, no mínimo uma administração consciente do momento que o Guarani vive. De acordo com essa atual diretoria, presidida pelo Álvaro, a única salvação do Guarani para voltar a ser o que era, ou pelo menos tentar voltar, é a negociação de parte do patrimônio, né? Lá em torno do Brinco de Ouro, fazer shopping, centros comerciais, enfim. Você concorda com isso? É a única salvação para o Guarani, essa negociação do patrimônio? Você acredita que há uma outra saída que possa acontecer? Se conseguisse revelar uns 2 Careca, uns 2 Renato, aí seria uma brincadeira à parte para descontrair, evidentemente. Não, eu não vejo outra solução. Acho que precisa realmente vender. E felizmente o Guarani ainda tem essa questão. O patrimônio do clube é maior
do que a dívida. Então, acho que não há outra saída. Não há outra saída. Eu, às vezes, quando falo assim para jovens jornalistas, futuros jornalistas, quando eu falo sobre o futebol de Campinas, eu costumo comparar a situação do Guarani àquela família tradicional, família de grandes posses, família que foi riquíssima e que hoje vive um momento difícil. E aí todo mundo tem dificuldade para pagar as contas, mas tem um colar de pérolas que foi da bisavó, que custa milhões e que ninguém quer vender. Ué, mas o colar de pérolas guardado dentro da caixa, a comida vai continuar faltando na mesa. Então é melhor que se venda, é melhor que se faça isso com o patrimônio, vai doer no torcedor do Guarani, aquilo é a paixão, aquilo foi construído também com suor, com vibração, com emoção, mas não adianta, não vejo outra saída. Felizmente para o clube ainda há o patrimônio. Que se venda, que se coloque as coisas no lugar e que se aprenda, né? Porque não vai ter dois brincos, não vai ter um outro patrimônio desse tamanho para vender. Que se tome uma lição, se resolva isso e, consequentemente, se recoloque o clube no caminho. A gente sabe que uma negociação como essa movimenta milhões de reais, uma quantia até que não dá nem para mensurar. Diante de tudo que aconteceu das outras diretorias, de suspeitas de roubo, digamos assim, entre aspas, para usar o termo correto, como acreditar, como confiar que dessa vez vai dar certo? Porque o Leonel proclamou aos 4 ventos que ia vender o brinco e acabou não dando certo. Como acreditar que agora vai dar certo? Por que acreditar? Porque ninguém está proclamando, ninguém está falando aos 4 ventos. Porque, ao contrário do ex-presidente Leonel Martins de Oliveira, em que falou muito e efetivamente fez pouco, essa diretoria me parece, inclusive, consciente desse erro e percebendo que justamente essa é a situação. Trabalhar quieto, em silêncio, trabalhar dia a dia e quando a coisa estiver concretizada, anunciar. Não passar para o torcedor uma falsa ideia, uma falsa expectativa e aí sim, exatamente confiar por causa disso. Porque ao contrário das situações anteriores, é uma direção, me parece, que trabalha muito de boca fechada e mangas arregaçadas. Só para fechar da minha parte, não sei se depois eles vão ter alguma pergunta, muitos clubes do interior, por causa da dificuldade, né, o futebol paulista hoje no interior está praticamente arrasado, se tornaram clubes empresa, né, que mesmo aqui perto da região tem muitos desse tipo. Para o Guarani seria uma saída isso aí, ou você acha, pela tradição, pela história que o Guarani tem, seria uma coisa inviável? Eu acho que ainda é inviável. O Guarani ainda tem recursos, o Guarani ainda tem condição de tentar algumas vias antes de se chegar a essa questão, em aspas, da parceria que praticamente deixa o clube à mercê dos parceiros em função de toda a estrutura do futebol. Eu acredito que o Guarani ainda tem a condição tem algumas cartas ainda para jogar, né, para poder se recuperar por si só, sem essa necessidade. Num último caso, a gente também não pode dizer não para quem estende a mão, né? Então, ainda acho que não é o caso do Guarani. Oswaldo, o que você pensa sobre fazer uma arena multiuso, onde Ponte Preta e Guarani pudessem fazer um estádio só, realizarem jogos dentro desse estádio e esse mesmo estádio poder ser realizado shows, eventos e afim? O que você pensa sobre isso? Maravilhoso se não fosse a rivalidade e a mentalidade do torcedor campineiro. Em Milão é assim. Milan e Inter de Milão são menores que Guarani e Ponte Preta? O que me consta, não. Então, eu sou plenamente favorável. Mas, do mesmo jeito que eu sou absolutamente favorável, eu sou absolutamente consciente que nunca vai acontecer isso. Jamais. Em Campinas, nunca. Embora as duas torcidas da cidade já não sejam as maiores da cidade, quando eu cheguei aqui, Campinas tinha Bugrino, Ponte Pretano e Bugrino, um corintiano lá, um São Paulino ali, um palmeirense que morava lá, depois da linha do trem, o santista a gente nem encontrava. Hoje é diferente. Hoje a gente vive numa cidade de 1.100.000 habitantes, em que as grandes torcidas, as torcidas maiores são as torcidas, inclusive, dos clubes da capital. Mas com a rivalidade, com a mentalidade do torcedor campineiro, acho absolutamente impossível.